ouvintes e internautas da Rádio Comunidade do Vale. Estamos começando hoje um novo programa pelo YouTube e também Facebook da Comunidade do Vale. Começa hoje o quadro Saúde e Bem-Estar. Comigo, Aline Hanauer e o nosso convidado especial, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Aline, contigo? Tudo certo. E a gente veio aqui para falar de um assunto importante, saúde, né? Um dos fatores principais da nossa vida. Faz muita diferença no nosso dia uma condição de saúde, de se sentir bem, não é, Aline? Sem dúvida, transforma o dia. Conta um pouquinho de você, Fernando, pro pessoal de casa que ainda não te conhece. Então, eu sou o Fernando, sou formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho buscando já o desenvolvimento pessoal há muitos anos. E olhei para isso como uma oportunidade de ser uma nova oportunidade profissional, um novo caminho profissional. E foi com essa perspectiva que, há cerca de 3 meses atrás, eu fiz uma migração, uma transição profissional para a área de terapia holística. Então, desde o mês de maio, eu atuo nessa área de terapias holísticas, ajudando pessoas a buscar o bem-estar, a renovar sua energia, a se sentir melhor, a realmente tirar pesos dos ombros e viver melhor. Um trabalho muito bonito que você desenvolve. Isso é muito gratificante, Aline. Eu acredito que ajudar o próximo é uma das atividades, de umas atitudes mais nobres que nós podemos ter, né? Então a terapia holística, ela preza muito isso, né? Ajudar as outras pessoas a se sentirem melhor, a buscar equilíbrio, a se sentir mais leve. Então, dentro do meu trabalho, eu tenho muito esse olhar. O que a Aline precisa hoje para se sentir melhor? Quais são os caminhos que fariam aos nossos consultantes, as pessoas tirarem pesos e se sentirem mais leves, mais tranquilas e vivendo melhor, que é o que todo mundo quer, né? Que a gente busca, né? Exatamente. Todo mundo, inclusive eu e tu, né? Com certeza. E esse é um quadro quinzenal por aqui, que cada quadro vai estar tratando de um assunto diferente, né? Qual a nossa abordagem de hoje? Hoje eu vou te fazer uma pergunta, Aline. Ih, uma pergunta pra mim. Isso, vamos começar com uma pergunta, ver como é que tu se sai em relação à minha teste. dúvida. Exatamente. Vamos ver se eu vou passar. Vamos fazer um teste. Tá. Aline, quando eu te pergunto sobre energia, sobre disposição física, o que tu entende disso? O que tu associa a isso? Eu vou pedir ajuda pro pessoal aí de casa, já comenta aqui embaixo, coloca o que você entende também para me ajudar por aqui. Bom, eu acredito que energia e disposição estejam muito ligadas, né? Que sejam partes fundamentais da nossa vida. E já que a gente estava falando no início, né, de acordar com disposição, já falávamos aqui antes, eu acho que eles são complementos. A gente pode acordar com disposição, mas se a gente não acordar com aquela energia, nosso dia não rende tanto. Mas se a gente acorda com aquele pensamento bom, descansados, com energia, então o dia vai ser muito proveitoso. Aline, e quando tu acorda assim, sem disposição, quais são os sinais que teu corpo te dá? Como é que tu te percebe quando tu acorda assim, sem disposição, sem vontade? Acho que a gente já acorda cansado, né? Já acorda querendo voltar pra cama, já não quer nem levantar. Vamos começar sair, né? por aí, Não quer nem sair, não né? quer nem sair. Esse é o pensamento. É, o dia meio cansativo, tudo parece cansativo demais. Se a gente vai fazer algum exercício, vai fazer alguma coisa, tudo parece muito cansativo quando a gente não descansa, né? Uhum. E nessa condição, nessa circunstância, Aline, pensando em disposição, em vitalidade, quais são os fatores no teu dia que podem agravar ainda mais essa condição que tu teve ao iniciar o teu dia? O que pode prejudicar ainda mais essa disposição que tu já não acordou com ela? O que pode piorar ainda mais? Olha, agora você me pegou uma boa pergunta. O que será que poderia piorar mais para a condição do dia? Talvez alimentação, talvez falta aí de um exercício a mais, alguma coisa nesse sentido? Uhum. E tendo consciência desses fatores, sabendo tudo isso, daquilo que pode afetar e prejudicar, Aline, o que tu faz para sair dessa condição? Quando tu tens a consciência de, olha, tô vivendo um momento de mal-estar, não tô muito bem, não tô me sentindo disposta. Sabendo o que influencia, o que tu faz com essas informações para sair disso? Olha, eu acho que o pessoal de casa vai, em grande parte, concordar aqui comigo, tá? Que a gente sabe o problema, a gente sabe que não tá legal, mas também não se ajuda pra resolver. Exatamente. A gente sabe o problema, a gente sabe a solução, mas pra resolver dá aquela preguicinha, às vezes, algo nesse sentido assim. Acho que funciona também com o pessoal aí de casa assim. Então, vamos pensar agora em resolver essa má disposição, né, essa indisposição já ao começar o dia. E como nós poderíamos começar a pensar em resolver isso? Primeiro ponto é tendo consciência de o que pode afetar esse bem-estar, o que pode afetar essa disposição física. Então é por isso que vou deixar aqui uma lista de 8 itens
para nós olharmos, para nós pensarmos de como isso pode nos afetar e nos influenciar. Dá uma olhada comigo aqui, olha só. Deficiências ou abusos na alimentação, falta ou excesso de exercício físico, não descansar, sono, pouco sono, sono de má qualidade, sono excessivo, TPM ou algum outro distúrbio hormonal, adoecimento, sobrecarga de trabalho ou nos estudos e pouco lazer. Então, essa daqui, Aline, é uma lista de 8 fatores de que se nós tivermos consciência que pode nos afetar, a gente sabe para onde olhar para conseguir resolver. Então, eu te dei uma lista de 8 agora. O pessoal de casa já escutou esses 8 itens. Quantos você aí não tá legal aí? Estão te afetando. Quantos deles? será? É. Se for mais que 5... É bastante. É bastante. Trabalho, não, é bastante, mas é jeito. O trabalho só é um pouco maior, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta, Aline. Eu te dei uma consciência de 8 fatores que podem afetar a tua disposição, a tua vitalidade física. Pensando assim no teu dia a dia, nos teus amigos, na tua família, no teu entorno, no teu trabalho. Desses 8 que nós sugerimos aqui, qual deles é aquele que você percebe assim mais presente, aquele que mais determina a nossa falta de disposição e vitalidade? Olha, eu acho que é um consenso comum, acho que é o sono, viu? O sono. Acho que é algo que já não vinha muito bem, depois pandemia, questão de ansiedade, ou às vezes até muito tempo celular antes de dormir, eu acho que são questões mesmo que foram trazidas, que não foram trabalhadas em todo mundo e é algo mais geral, assim, né? Esse problema, pra dormir, as pessoas não conseguem ter uma noite boa de sono. E a última noite tu dormiu bem? A gente dorme, mas nem sempre a gente descansa como deveria, né? Exatamente. Então, o sono é uma das primeiras perguntas que eu faço em consultório. Como é que está o teu sono? Tá conseguindo repousar? Tá conseguindo descansar? Por que eu faço essa pergunta, Aline? Por que considerar o sono com essa importância, né? De ser algo tão fundamental? Porque é no sono onde o nosso corpo se renova, onde ele equilibra hormônios, onde ele faz todo um trabalho de restabelecimento. Então pensa que se esse trabalho de renovação não acontecer direito, não acontecer de uma forma adequada, vai afetar todo o restante do dia. Depois que tu acordar, tu percebe isso? Sim. Quando tu acorda assim de uma noite não muito bem dormida, aí tu pensa, ixi, vai ser o dia daqueles. Vai ser aquele dia. Já não quer sair da cama, já quer ficar. Exatamente. Então pensa só. Quando você acorda sem uma noite de sono adequada, sem ter repousado, você já acorda com uma energia mais baixa. Então já não está 100%. Não tendo energia 100%, você não vai ter aquela disposição para pensar num café da manhã, né, que realmente nutra, que realmente faça o papel nutricional dele. Então esse já é um primeiro ponto. Aí você vai para o trabalho. Você segue já não tendo dormido direito e não tendo se alimentado direito. Vai aumentando a conta, vai aumentando o saldo negativo. Então, no trabalho, também não vou conseguir desenvolver as minhas atividades da forma plena, da forma, assim, realmente concentrada, né? E o pessoal pode notar isso também pelo estresse que vai acumulando durante o dia, vai qualquer coisas pequenas, né? Já vão estressando. Isso é um acúmulo que faz com que o corpo se coloque bem nessa palavra que tu disse, Aline, numa condição, assim, de estresse. Então, meu dia vai passando, eu não estou bem, não me alimento direito, e aí eu fico sem disposição para fazer atividade física e com isso eu vou acumulando. E aí todo esse acúmulo, essa bagagem vai refletir aonde de novo? No sono, porque eu vou estar estressado, porque o meu dia não foi bom, né? Não rendeu. É aquilo que deita e começa a lembrar os problemas e começa histórias lá passadas. Isso. Então percebe que é um círculo assim vicioso de como o sono é importante no nosso dia a dia, de como é importante nós darmos realmente a importância que ele tem, né? A atenção que ele merece. E aí então, pensando nisso, pensando que o sono é importante, como começar a equilibrar isso? Como começar a olhar para ele de uma forma que ele realmente tem a atenção que merece para cumprir o papel dele na minha vida? Como é que tu faria isso, Aline? Eu te dei consciência de 8 fatores. Será que esse não seria um ponto de partida? Com certeza. Acho que, sem dúvida, itens que a gente deve olhar com atenção, né, pro nosso dia a dia, quais nós estamos fazendo e testando, né? Porque às vezes acredito que mude, né, de pessoa para pessoa, muda como é o funcionamento, né? Exatamente. Cada um vai reagir de um jeito, vai ser melhor algum fator, exato? Isso, é bem isso que a Aline falou. Pensa que nós temos, assim, a consciência daqueles 8 fatores, né? Resumidamente, quais são eles? Vou falar aqui para vocês. Sono,
alimentação, atividade física, trabalho, peso dos estudos e lazer. Então eu tenho essa trinca aqui de informações. Tenho consciência de quais são esses pontos. Sabendo isso, eu consigo olhar para eles e entender qual é o que me afeta mais. Por onde que eu vou começar? Porque não adianta eu chegar para ti, Aline, e dizer assim, Aline, tu tem que melhorar o sono. Quando, na verdade, o que mais pesa no teu dia a dia é a alimentação, que depois, sim, reflete numa noite mal dormida, né, na tua disposição física. Então, concorda comigo, Aline, de que Sim. cada um tem a sua característica, cada um tem a sua condição, e esse autoconhecimento é super importante, é super relevante para saber por onde eu vou começar. Isso são perguntas que o pessoal de casa tem que fazer a si mesmo, né? Na sua rotina, o que dá para Exatamente. melhorar. Porque condição boa de saúde é condição melhor de vida, né, gente? A gente cuida de tantas coisas por aí, a saúde é fundamental cuidar. E a gente já sabendo de todos esses passos, todos os problemas, essa questão do sono, tem algumas dicas de como poderia melhorar isso, pessoal que está nos acompanhando, o que eles poderiam fazer que ajudaria nesses problemas? Então, vou deixar 3 dicas, 3 sugestões não muito convencionais, mas para tentar se fazer diferente. Olha só, o primeiro deles é assim, o nosso cérebro, ele precisa saber que é dia. Por quê? Ele tem um ciclo de produção de hormônios, ele precisa saber que ele tem que começar a produção dos hormônios do dia, Aline. Então, como ele vai saber que é dia? É pela luz do sol, pela luminosidade. Então, o nosso primeiro contato no dia com a luminosidade natural é importante, porque ativa neurotransmissores que informam para o cérebro. Olha, agora é hora do dia, é hora de começar a fazer o trabalho do dia. Então, por isso que a primeira dica é não usar óculos de sol logo de manhã, porque com isso nós estamos diminuindo a luminosidade e limitando a informação de que o cérebro precisa para começar a produzir os hormônios do dia. Tu usa óculos de manhã, Aline? Não, óculos de sol não. Não usa. E ao longo Não. do dia tu costuma usar? Também não. Ó, então a Aline já tem tá um ponto aplicando positivo. a dica. Isso, ela já está aplicando a primeira dica. Então, essa é a informação. Não usar óculos de sol de manhã para permitir que a luminosidade natural ela ative os nossos neurotransmissores e informe ao cérebro. Comece a produzir os hormônios do dia. Entre no ciclo de produção dos hormônios do dia. Esse é o primeiro ponto. O que tu acha dele? Faz sentido? Faz sentido. E agora o contraponto dele, que é à noite também, né? Telas antes de dormir afeta também. Isso. Telas também. As telas, elas emitem o quê? Luz. Elas emitem luminosidade. Então, quanto menos luz, quanto menos contato com telas nós tivermos no nosso quarto, melhor para nós. Até a própria luminosidade no nosso quarto. O nosso cérebro ele tem que entender o seguinte. Quando eu entro no quarto, é para dormir, é para reposar. Não é para estudar, não é para trabalhar. Então, por isso, uma condição assim de luminosidade menor faz com que o cérebro tenha essa associação. Poxa, entrei nesse ambiente aqui, então eu entendo que ali com a luminosidade baixa é hora de eu entrar num estado de repouso, de eu entrar num estado para dormir. E tem mais uma dica, Aline. Vou te perguntar, quanto tempo tu costuma dormir por noite? Quantas horas? Olha, acho que em torno de umas 8 horas por aí. 8 horas. 8 tá. horas. Aline, tu sabia que o sono funciona da seguinte forma? Ele tem ciclos. Ciclos onde cada uma dessas fases é desempenhar uma função. Esses ciclos, eles duram cerca de 90 minutos. 1h30. E aí, se tu for pensar 8 horas e fizer uma relação com 1h30, tu tá quebrando um desses ciclos. Porque pensa só, 1h30, se a gente fizer ali uma soma simples, a gente vai entender que 4 ciclos de 1h30 são 6 horas. 5 ciclos são 7h30. E 6 ciclos, 9 horas. Então, tu está entre o ciclo 5 e o ciclo 6. Tu não completou um. Então, tu está interrompendo um ciclo do teu sono. E isso faz com que tu acorde, então, de uma forma mais cansada. Tu não cumpriu aquele ciclo, aquela função. Então, essa é a dica. É a dica de ter a consciência de, olha, o ciclo do sono, cada ciclo dura 1h30, 90 minutos. Então, eu vou me programar para acordar no momento em que eu não interrompa um ciclo desses. E qual é a dica? Ou eu durmo 6 horas, ou 7h30, ou 9 horas. Ter essa atenção para, então, eu acordar mais disposto. Sabia disso, Aline? Não sabia disso. Eu achava, inclusive, que o ideal era 8 horas de sono. É o mais convencional, mas indo para as informações assim do sono, são informações que eu tirei de um livro que eu li, ele até não tem tradução em português, mas ele traz 21 dicas sobre como dormir de maneira mais inteligente, né? Dormir de maneira inteligente também é importante. E essa tática aqui, ela é muito válida, porque pensa, existe um processo, existe um tempo que tem que ser cumprido para aquele ciclo. Se eu interrompo, eu estou indo
contra a natureza do sono. Então, há a tendência de acordar cansado. Então, é um motivo de muitas pessoas acordarem cansadas pela manhã, justamente estarem no meio de ciclo. Isso, de estar interrompendo um ciclo. Então, quando eu for programar o alarme, eu tenho essa consciência de tentar fechar os ciclos de 1h30 ou então começar a dormir mais cedo também, né? Começar a dormir mais cedo, porque às vezes não tem a possibilidade de protelar a hora do alarme, né? Pois é. Bom, é um assunto muito vasto, né? Poderíamos falar muito sobre isso. Exatamente. Vou agradecer a sua presença aqui hoje, Fernando, conversar com a gente. Quinzenalmente estaremos por aqui, né? Saúde e bem-estar, trazendo novos temas para debater, novas dicas. Sempre com dicas. Pessoal, pode dar dicas também do que gostaria de saber mais? Pode falar aqui nos comentários também. Com certeza, a participação é sempre válida, é importante, a gente quer ouvir, a gente quer contar com a participação para saber o que é mais relevante para ti, o que faz mais sentido para vocês. Então, tragam pra gente que a gente vai atrás da informação que vocês estão interessados. Isso aí, muito obrigada, Fernando, esse tempinho de conversar aqui com a gente. Foi um prazer. E você de casa, nosso convidado, quinzenalmente estaremos por aqui, quadro Saúde e Bem-Estar nas ondas da comunidade do Vale FM.